Olá, pessoal. Eu sou o Davi da Targetil, consultor. É, eu estou gravando essa série de vídeos para discutir alguns assuntos relacionados à facilitação de conversas, né, que é um conteúdo bastante importante para a gente dentro do design organizacional, porque essencialmente o que a gente faz nas organizações é conversar e resolver problemas, né, tomar decisões em conjunto. Então, a facilitação ela surge como uma disciplina que nos ajuda a melhorar essas interações no grupo, né? Então, ter alguma pessoa cuidando desse processo de conversa, olhando mais para a estrutura, para o formato da interação do que para o conteúdo, né? As organizações foram percebendo a importância disso, e com o tempo essa disciplina foi tornando-se cada vez mais comum, né, e presente nas organizações. E aí hoje eu vou comentar um pouco sobre a definição de facilitação, né, como é que a gente define dentro da Targetil, como é que a gente enxerga esse campo, e dois problemas fundamentais de grupos que a gente vê eles muito associados à facilitação e que de alguma forma a facilitação entra como uma forma de resolver esses problemas, né? E esse conteúdo está detalhado num post do nosso blog, que eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E essa discussão vai acontecer a partir desse texto, né? Você não precisa ler o texto, mas se você quiser aprofundar, pode ler para entender um pouco melhor. Então, conforme as organizações vão crescendo, se tornando mais complexas, aumenta o número de áreas, de grupos, de times, os desafios de coordenar o trabalho das pessoas se tornam cada vez maiores, né? Tanto que nas organizações grandes a gente vê problemas muito sérios de falta de clareza de papéis, de responsabilidades, né? E isso faz com que os grupos comecem a ter cada vez mais dificuldade de alinhar, de mover para frente o trabalho, né? Então a entropia vai aumentando conforme a organização vai crescendo. E aí começa a ter problemas desses alinhamentos, dessa coordenação, né? O que é uma coisa bastante visível, né? Geralmente as pessoas buscam um facilitador, uma facilitadora, porque elas percebem essa dificuldade de coordenar os esforços, de fazer as pessoas trabalharem juntas, né? E esse a gente chama do primeiro problema fundamental, né? Que é o problema da coordenação, né? Ele é o problema mais visível, que está mais na superfície. Então vem assim como uma dificuldade de coordenar, de alinhar. A gente faz reuniões, a gente conversa, conversa, mas não sai do lugar, né? Então as pessoas percebem essa dificuldade, geralmente chamam alguém para facilitar, chamam algum tipo de apoio, às vezes até colocam alguém dentro da própria organização para assumir esse papel, né? Então, conforme as conexões dentro das organizações vão aumentando, ou seja, a organização cresce, aumenta as possibilidades de conexão, essa entropia aumenta e torna-se cada vez mais desafiador, então, ter essas trocas, né, com uma qualidade legal. Então, apesar do problema de coordenação ser bastante óbvio, né, de ser bastante conhecido, ainda poucas organizações têm utilizado a facilitação para resolver esse tipo de problema, né? Às vezes as organizações pensam que a gente cria mais uma reunião e resolve, né? E é difícil às vezes ter essa noção de que se eu tiver uma pessoa que está olhando para o processo da conversa, para a estrutura, para como as pessoas estão interagindo, isso vai ajudar. Não é uma solução tão óbvia, mas é uma solução possível e quando tem-se esse insight e traz a facilitação, se percebe de imediato já os resultados, né? E aí isso nos leva ao problema número dois, que é o problema da compreensão. Então, apesar das organizações terem esse problema grande de coordenação, né, elas raramente percebem que as pessoas têm uma dificuldade de se entender, né? Então, as reuniões, as conversas acontecem, a galera sai da reunião pensando que, estamos tudo alinhado, está tudo resolvido, mas não percebe que tem um gap uma lacuna dentro dessa compreensão. Então, eu acho que o outro entendeu que o que eu esperava era que ele tomasse uma ação naquele projeto. Então, eu pressuponho isso, saio da reunião com essa crença, e aí depois eu cobro a pessoa e ela fala, não, mas a gente não combinou isso, né? Então, a gente chama isso, nomeia isso como um problema de alinhamento, um problema de comunicação. Mas, no limite, trata-se de um problema de compreensão. Eu não fui bem compreendido, né? Ou eu não compreendi muito bem outra pessoa, né? Então, uma forma da gente avaliar se esse problema de compreensão existe é experimentar dentro de uma reunião. Pegar uma reunião que a gente participa, que não tem muita facilitação, que é meio caótica, e perguntar para as pessoas, depois da reunião, o que foi combinado, né? E provavelmente, se você fizer esse experimento, vai perceber que as pessoas vão ter entendimentos diferentes sobre o que for combinado, especialmente se os combinados não são escritos, né? E aí também está uma estratégia que a gente utiliza bastante na facilitação, que é
escrever os acordos, porque quando a gente escreve, a gente torna muito mais tangível e muito mais concreto, né? E, claro, tem um jeito de escrever para que isso funcione bem. Então, as pessoas acham que se entenderam, mas não se entenderam, né? E isso é um problema, porque isso aumenta os problemas de coordenação, né? Então, se eu pressuponho que foi combinado uma coisa, mas não foi, eu vou ter conflitos ali no dia a dia de trabalho, né? Então, o problema de compreensão ele é um problema um pouco mais não tão evidente quanto o da coordenação, e ele de alguma forma influencia a coordenação, a capacidade de coordenação do grupo, né? E o problema de compreensão ele existe de uma das causas, né, uma das coisas que contribui para esse problema é a cultura que a gente tem nas organizações de performar, de querer mostrar uma imagem. Então, dentro das organizações a gente vê, especialmente quando a gente sobe na hierarquia, né, a gente vê nas reuniões cada vez mais as pessoas preocupadas em passar uma imagem, né, preocupadas em mostrar um bom resultado, porque elas são cobradas por isso, né, porque elas são treinadas a se comportar dessa forma nas reuniões, né? Então, por exemplo, é visto que líderes que apresentam uma certa convicção nas ideias, falam o que pensam, né, são incisivos, eles são vistos como bons líderes ou pessoas que estão sendo assertivas e produtivas, né? Já quando uma pessoa apresenta uma certa insegurança ou até uma dúvida sobre alguma coisa, geralmente isso é visto como uma fraqueza ou como algo indesejável, né? Isso faz com que as organizações vão criando uma cultura em que a dúvida, a incerteza ou qualquer tentativa de compreender o outro é visto como uma coisa ruim, como uma coisa de fraqueza, né? Um sinal de algo, de não ter certeza sobre algo. Mas é justamente essa qualidade de mostrar a dúvida, tentar entender o outro, fazer perguntas que faz com que a gente consiga ter uma melhor compreensão do outro, né? Então, essa cultura que a gente tem, essas práticas de inibir as pessoas que apresentam dúvidas, que apresentam esse comportamento mais, digamos, mais passivo nas reuniões, isso faz com que a compreensão se torne um desafio, né? E quando a gente quer resolver esse problema com facilitação, o que a gente busca fazer é justamente trazer essas qualidades que faltam nas conversas, né? É por isso que a pessoa que facilita geralmente faz muitas perguntas, né, de checagem, ela faz paráfrase do outro, né? Faz uma síntese do que foi falado, né? Então esses atos, eles ajudam a aumentar a compreensão, né? Representam essa postura que não é tão presente dentro das conversas, né? Isso é explorado muito bem num livro do Edgar Schein, que é um consultor bastante famoso e que escreve bastante sobre liderança, sobre cultura organizacional. Chama Humble Inquiry, né? Em português é Liderança Sem Ego, que foi traduzido. Então ele fala muito dessa cultura que ele chama a cultura do afirmar, né? De estar querendo constantemente dizer o que pensa e sem colocar isso à prova, né? Sem colocar uma incerteza, né? E ele fala um pouco também sobre como isso se manifesta na cultura hospitalar, né? E os erros médicos que essa tentativa de querer sempre estar certo gera, né? Mas é muito legal a gente também olhar para isso dentro do contexto corporativo normal, não só no hospitalar, né? Então, a facilitação ela é um caminho para a gente lidar com o problema de compreensão, que, por consequência, contribui para resolver o problema de coordenação, né? Então, a gente pode até entender que uma facilitação está sendo efetiva quando ela ajuda um grupo a se compreender melhor ou melhorar sua capacidade de se coordenar. Essa poderia ser uma definição possível, né? Agora, eu queria entrar numa segunda parte com vocês e falar um pouco sobre as definições de facilitação, né? Então, se a gente vai na literatura, ler alguns livros, a gente vai encontrar muitas definições e elas, em geral, compartilham alguns princípios, né? A maior parte dos autores vai dizer que a pessoa que facilita, ela vai estar ali engajando com o grupo num processo de ajuda, né? Então, ajudar o grupo a atingir um objetivo que tem a ver com a forma como aquele grupo interage. Então, por exemplo, chegar num consenso, chegar numa decisão. Os autores falam também que, e as autoras, que o facilitador geralmente não manifesta as preferências pessoais dele, então ele tenta deixar um pouco de lado, né, suas preferências, interesses, e ajuda o grupo numa postura mais de servir ao grupo, não de colocar a sua opinião, né? Então ele não é simplesmente um gerente que está conduzindo a reunião, porque muito provavelmente o gerente, ali, o líder daquele grupo, ele vai ter opiniões, vai ter preferências, né, sobre o conteúdo da conversa, né? Alguns autores, como o George Lake, que eu cito ali no texto,
eles reconhecem a facilitação como uma disciplina ou como uma coisa que ela é emergente, então que o facilitador ele tem que se adaptar ao que aparece no grupo, né? E eu gosto muito dessa perspectiva porque, para mim, a facilitação tem mais a ver com eu servir ao grupo e estar tá ali atento ao que aparece, mais do que seguir um plano específico estabelecido de como fazer reunião ou como conduzir um workshop, né? Roger Schwartz também é uma grande influência nossa nesse tema de facilitação, né? E ele tem uma definição mais extensa de facilitação que eu coloco no texto ali também, que ele entende o facilitador como uma pessoa que ela é escolhida e aceita pelo grupo, é substantivamente neutra no que tange o conteúdo da conversa, não tem autoridade, ou seja, não é uma pessoa que tem autoridade de decisão naquele grupo, né? Como eu falei, não é um líder, um gerente. E essa pessoa ajuda o grupo a resolver problemas e tomar decisões, né? Para aumentar essa efetividade, né? É uma definição mais longa, mas que eu considero bastante completa, né? E a Ingrid Baines também traz uma coisa que eu acho bem interessante, que é a pessoa facilitadora ela tem sempre um estilo, uma filosofia de facilitação, um jeito de conduzir, né? E essa filosofia é muito importante, porque ela vai guiar, de alguma forma, como a gente conduz o grupo, né? E é muito importante a gente entender os nossos pressupostos, os nossos valores, quando a gente está contribuindo com o grupo ou facilitando, porque isso nos ajuda também a ser mais honestos, mais transparentes com o grupo sobre isso, né? Também trazer para a mesa esses nossos princípios. Na Targetil, né, junto com o Baron, meu parceiro no Fato, né, nosso curso de facilitação, a gente definiu facilitação, a gente chegou nessa definição que é, para a gente, ela é um processo de ajuda em que a pessoa que está facilitando, ela busca ajudar o grupo a perceber e responder o que acontece numa conversa, de uma forma que a gente incentiva as pessoas também a perceberem e responderem, né? É quase que um processo de atenção plena à conversa. Então, a gente ajuda, a gente fica atento ao que está acontecendo, traz isso à tona e vai respondendo a isso e convidando as outras pessoas também a fazerem isso, né? Então, ela tem bastante concordância com as definições que eu apresentei antes, né? O que muda talvez seja com relação à questão da neutralidade, né? Que muitas dessas definições na literatura vão pressupor uma neutralidade da pessoa facilitadora. E a gente não acredita muito nisso, né? Primeiro porque não achamos que é possível que uma pessoa seja completamente neutra, ela no mínimo vai ter preferências com relação ao jeito do grupo interagir, ao processo, ao como fazer. Os nossos próprios estudos sobre facilitação vão influenciar a forma como a gente atua e a gente vai fazer escolhas ali que tem a ver com as nossas preferências. Então não tem essa história de neutralidade, né? E isso, se a gente é parte da organização, se a gente tem algum outro papel na organização, essa neutralidade é menor ainda, porque a gente vai ter ali relações com as pessoas, né? Em uma influência maior ali naquele grupo, né? E, obviamente, a gente não vai conseguir sustentar uma posição de isenção. Se a gente fizer isso, provavelmente a gente vai se frustrar muito, né, com o resultado do grupo, né? Então, essa neutralidade, ela é uma coisa muito, que eu considero bastante questionável, né? Eu entendo que existe uma intenção da pessoa facilitadora não influenciar no conteúdo da conversa, né? E eu também pratico isso, né? Então, se um grupo está decidindo alguma coisa, e eu estou ali facilitando, se eu for colocar minha opinião, vai ser no momento adequado que vai ter um espaço para isso e vou dizer, olha, minha opinião sobre isso é X, né? Então, eu vou tentar fazer com que a minha preferência sobre aquilo ali não influencia a forma como eu vou facilitar, mas eu ainda vou provavelmente manifestar a minha opinião sobre algo, né? Sobre o que está sendo decidido, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bastante importante. Então, eu vou falar mais para frente no outro vídeo, né? Mas uma coisa que eu acho importante distinguir da facilitação é a manipulação, né? Então, até algumas definições que você encontra, acho que nenhuma dessas que eu trouxe traz isso, mas outras que vocês devem já ter visto por aí sobre facilitação, às vezes estão bastante focadas em levar o grupo a um determinado resultado, né? Muitas pessoas facilitam isso e consideram um critério de sucesso da facilitação eu fazer o grupo chegar lá, num lugar que a pessoa considera ideal, né? Mas isso não necessariamente é facilitação, na minha perspectiva, né? Porque às vezes o lugar que a gente quer que o grupo chegue não é o lugar que aquelas pessoas gostariam de chegar, né? E aí, se eu estou conduzindo as pessoas a um lugar que eu acho melhor, eu estou assumindo uma posição de superioridade em relação às pessoas, que eu sei que é melhor para elas, né?
que eu sei o que é o melhor caminho, né? E isso, para mim, não tem a ver com facilitação, porque facilitação é um processo de servir, né? De ajudar o grupo, né? E qualquer ajuda ela pode ser recusada, né? Isso toca também na questão do consentimento, que eu considero bastante importante, que é para facilitar o grupo, eu preciso de algum nível de consentimento desse grupo, né? Porque senão as minhas intervenções, elas vão, ou eu vou estar levando, manipulando o grupo, ou então elas não vão ser aceitas pelo grupo. Eu vou propor alguma coisa, o grupo não vai querer fazer o que eu estou propondo, né? Então, algum nível de consentimento é necessário para que a facilitação ocorra, né? Então é isso, resumindo, então a facilitação é essa disciplina que emerge para lidar com esses problemas fundamentais, né, da compreensão da coordenação. A gente tem muitas perspectivas aí na literatura sobre isso. A que a gente traz aqui na Target tem a ver com perceber e responder, ajudar o grupo a perceber e responder o que está acontecendo naquela interação. É como se fosse uma presença, uma meditação de reunião que a gente fala, né? Ficar atento às dinâmicas do grupo, aos processos que estão rolando e trazer isso à tona, né? E desenvolver essa nossa habilidade de facilitar, de conduzir grupos, né, de apoiar nesse processo, é fundamental para, especialmente nas organizações maiores e mais complexas, né? Então, porque esses desafios de coordenação e de cooperação vão aumentando conforme a complexidade da organização aumenta. E aí a gente precisa, ou a gente pode ajudar a lidar com esses desafios a partir de melhores interações e reuniões. Então é isso. Comentem abaixo se quiserem mais algum conteúdo específico, algum vídeo. E logo mais eu devo postar alguns outros conteúdos que são uma sequência desse tema de facilitação ou até sobre outros temas. Obrigado por assistir até aqui.